Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. O tema da nossa conversa de hoje trata de uma questão muito interessante, muito polêmica, que é o desvio moral da soberba. É isso mesmo. Você conhece pessoas soberbas, né? Ou numa linguagem mais popular, você conhece gente com o nariz empinado, né? Pessoas se acham, né, que se consideram superiores às outras. Então, o nosso propósito hoje, nesta videoconferência, é conversarmos um pouco a respeito. Em primeiro lugar, né, eu sempre divido a nossa conversa, o nosso bate-papo, em três partes. A primeira, eu quero lhe dizer o que é, eu quero lhe explicar o que é a soberba do ponto de vista desse desvio moral. Num segundo momento, vamos analisar como que se comporta uma pessoa soberba, né? Como identificar traços nas atitudes, no comportamento dessa pessoa, de modo que você tenha condições de saber com quem você está lidando. E terceiro momento, para fechar a nossa conversa, eu dou algumas dicas de como você pode lidar não apenas com a soberba, mas com pessoas que se comportam a partir dela, ok? Então vamos lá dar início à nossa conversa. Primeiro momento, o que é a soberba? Esse tipo de comportamento é tão antigo que os latinos, lá no Império Romano, lá na Idade Média, já definiam a soberba a partir de uma palavra muito interessante, né? Eles chamavam supérvia, que significa uma manifestação, seja ela consciente, seja ela inconsciente, do orgulho. Sim, a soberba está diretamente relacionada com o orgulho. A soberba é a manifestação consciente ou inconsciente do orgulho por parte de uma pessoa, é a manifestação de um estado pessoal de superioridade e, portanto, de arrogância. É por isso que nós falamos que um soberbo, uma soberba, é aquele homem, é aquela mulher que demonstra essa arrogância através da manifestação do seu orgulho, né? A pessoa soberba, independente de idade, de nível social, de poder aquisitivo, enfim, a pessoa soberba se entende como alguém superior aos outros. E se ela tem algum defeito, se ela tem se ela comete alguma falha, se ela realiza algo de uma maneira inexpressiva, esses detalhes, essas diferenças são mínimas, se comparadas ao contexto, à realidade das outras pessoas. Então, não é que o soberbo não se considera portador de falhas, ele sabe que ele tem falhas, mas ele se considera como alguém que tem falhas tão insignificantes que elas são até inexpressivas, e que os outros sim, os outros são dotados de carências, de limitações, são inferiores na sua avaliação. Note que eu defini inicialmente a questão da soberba como uma manifestação consciente. Isso significa que a pessoa tem noção do que ela se comporta, da forma como ela se comporta, como pode ser também uma manifestação inconsciente, ou seja, a pessoa soberba não tem essa percepção, ela não tem esse entendimento de que ela é soberba e de que ela se manifesta, se comporta de uma maneira soberba, né? E aí, muito interessante você observar as atitudes dessas pessoas. Normalmente um soberbo se entrega pelo olhar que ele concede a alguém, né? Um olhar altivo, um olhar superior, né? Praticamente de cima para baixo, né? De alguém que está na montanha e olha todos os demais mortais, limitados, incapazes, num plano inferior. Um soberbo, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa altiva, também vai demonstrar esse orgulho de si próprio nas conversas que tem. Então, normalmente são conversas depreciativas, são conversas em que um tom irônico, muitas vezes, ou até sarrista, trata de uma pessoa, de uma situação, de um contexto, de um problema, e o narrador, no caso, a pessoa soberba, trata disso de uma forma indelicada, de uma forma grosseira e até ríspida.
né? E também nós percebemos isso, você consegue perceber isso, na maneira como essas pessoas lidam com as outras. Sejam os funcionários, sejam os seus colegas, sejam os seus familiares. Enfim, o soberbo não escolhe a pessoa com quem ela vai agir dessa forma. O soberbo age dessa forma indistintamente com todos. Quer ela ame essas pessoas, né, o que é muito raro, mas ocorre, quer ela tenha apenas uma visão, um relacionamento superficial com elas, ok? Então, isso nos permite agora, internauta, entrarmos no segundo momento da nossa conversa, em que eu trato a questão de como se comporta de uma forma mais objetiva, de uma forma mais explícita, o soberbo. Primeira coisa que eu quero que você entenda. A pessoa orgulhosa, o soberbo ou a soberba, homem ou mulher, não possui, digamos, uma arrogância. O soberbo é possuído pela arrogância. Então, vamos repensar. Uma pessoa orgulhosa não possui arrogância. Pelo contrário, ela é possuída por essa arrogância. Ela não é dona dessa arrogância, ela é propriedade dessa arrogância. Isso faz toda a diferença, porque o orgulhoso se entende como dono da situação. Ele não é. Ele está escravo dessa sensação, desse sentimento, desse grande equívoco existencial que faz parte da vida dele. Ele não é senhor de si. Uma pessoa que é soberba não é senhora de si, não é detentora da sua liberdade. A pessoa está, ou ela se encontra, escrava de um desvio, digamos aí, da moralidade, do ponto de vista ético, e ele ou ela pode manifestar aí comportamentos e atitudes que, à luz da psicanálise, possam talvez explicar, talvez, uma provável situação, um provável complexo de inferioridade. Parece contraditório, né? Uma pessoa muito altiva, muito soberba, muito senhora de si, na verdade carrega lá dentro um complexo de inferioridade que as pessoas desconhecem. E aí ela usa esse mascaramento, né, para se mostrar quem ela não é. A soberba, numa pessoa orgulhosa, se fortalece em todas as vezes em que eu humilho alguém. Então é interessante como eu me alimento desse processo. Quando eu humilho essa pessoa, alguém inferior a mim, eu me fortaleço, eu fico mais soberbo. Então eu causo sofrimento a outra pessoa. E isso é muito triste, porque é um vício, é um desvio, é um problema comportamental, atitudinal, em que eu vou me alimentando aos poucos do sofrimento e do constrangimento da outra pessoa. Então, de um orgulhoso, não espere outra coisa senão aquela tentativa dele de humilhar. Algumas manifestações de uma pessoa movida pelo orgulho, pela altivez, sejam mais identificáveis em comportamentos mais presentes, inclusive na nossa sociedade. Então, exemplos de situações ou de atitudes movidos pela soberba. O racismo. Qualquer forma de racismo. O racismo, enquanto prática, já é a manifestação de uma soberba. Seja por questões religiosas, seja por questões sexuais, seja por questões étnicas, seja por questões financeiras. O racismo é a manifestação de uma pessoa ou de uma coletividade, até mesmo de um país, de uma soberba totalmente burra, totalmente desumana, em que eu subjugo o outro a partir da natureza e das qualidades que essa pessoa tem. A xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, né? Muito comum hoje na Europa, infelizmente essa maldição está em processo de expansão, não só na Europa, mas em todo o mundo. A xenofobia também, socialmente falando, é uma manifestação desse tipo de atitude de desvio moral, né? E também o preconceito contra as condições sexuais, culturais, financeiras, raciais de uma pessoa. Eu condeno o outro a partir daquilo que eu me sinto incomodado, né?
como se eu fosse um próprio Deus. Na verdade, a soberba quer me conduzir à compreensão de que eu sou um ser divino, um ser superior. Né? E, finalmente, agora, como lidar com a soberba? Né? Como escapar, né? Ou fugir, ou superar esse tipo de situação. Então, em primeiro lugar, identificar a soberba não nos outros, mas também em nós. Né? Um exame de consciência, até que ponto as minhas atitudes demonstram aí talvez uma soberba, um ar de superioridade. Eu sou assim com as pessoas? Bom você perguntar para você mesmo. Segundo, a soberba passa a ser valorizada quando a pessoa tem um público. Então não dê audiência para uma pessoa muito orgulhosa. Saia fora, não alimente muito a conversa, porque não havendo público, não há demonstração de constrangimento. Terceiro, se você tiver que estudar, trabalhar com uma pessoa dessa natureza, muito orgulhosa, muito soberba, trate especificamente questões técnicas, acadêmicas, profissionais. Não envolva valores, opiniões, não converse. Restrinja-se, seja profissional no que você faz. E, finalmente, se você tem alguém que você ama e essa pessoa é movida pelo orgulho, pela soberba, nós, na condição de filósofo, de psicanalista, de educadores, devemos entender que o diálogo ainda é a melhor maneira de você lidar com as situações, né? Lidar com os problemas. Procure dialogar, procure esclarecer, né? Porque muitas vezes, né, e eu termino a minha fala com o início da nossa conversa, a soberba não é a manifestação do orgulho, a soberba é a prisão que o orgulho nos coloca e nós não somos donos desse orgulho, nós somos escravos dele, tá bom? Se você gostou, né, dê a sua curtida. Se você quer ajudar alguém, minha sugestão, compartilhe, mande para alguém, porque já é tempo de ficarmos na luz, não é verdade? Um abraço, foi um prazer e vamos nos encontrar numa outra oportunidade. Tchau, tchau.